Bom dia a todos. As minhas primeiras palavras vão para a PDC para agradecer o convite que foi dirigido à ANACOM para abrir esta sessão sobre regulação. É um convite que muito nos honra. Em segundo lugar, também gostaria de dar um cumprimento especial às minhas colegas de painel que farão o debate que segue à minha intervenção. Nestes 10 minutos que me foram alocados, vou tentar fazer uma retrospectiva de alguns dos principais pontos regulatórios que ocorreram no último ano. Vou começar pelo Serviço Postal. Existem 3 conjuntos de regras que são fundamentais na regulação dos serviços, do Serviço Postal Universal. São as regras de densidade da rede postal, que foram definidas no final do ano passado pela ANACOM. São as regras de formação dos preços e os indicadores de qualidade de serviço que foram já tratados durante este ano. Em relação aos indicadores de qualidade de serviço, vou destacar apenas um aspecto, que foi a introdução nestas regras, nas regras dos indicadores de qualidade de serviço, de um indicador de fiabilidade. Isto é, o objetivo da ANACOM é abarcar a quase totalidade dos objetos postais nestes indicadores de qualidade de serviço e, para tal, definiu um indicador que engloba a quase totalidade do tráfego. Neste caso, por exemplo, do correio prioritário, isto é, o correio azul, o correio registado e o correio editorial com periodicidade diária ou semanal, foram definidos indicadores de demora de um dia para 94,5% dos casos e de 3 dias para 99,9% dos casos. Isto deixa apenas de fora uma percentagem de 0,1% deste tipo de tráfego. Estes indicadores são para o correio prioritário do continente. A mesma lógica foi definida para este tipo de correio nos fluxos com as regiões autónomas, em que é fixado um dia adicional face ao continente, com a percentagem de correio incluído em D+2 ligeiramente inferior. E para o correio nacional, normal, para as encomendas e para o restante correio editorial, foram definidos um dia adicional, também com o mesmo racional. No tocante aos tempos de espera em estabelecimentos postais, foi definido uma demora de 10 minutos para 90% dos casos e de 30 minutos para 99,5% dos casos. Ainda no tocante ao setor postal, há um tema que está ainda na ordem do dia, no entendimento da ANACOM, que é o acesso à rede postal. É um problema com que nós já nos deparamos no início da liberalização do setor das comunicações eletrónicas, há 20 anos atrás, que era que pontos de acesso à rede deviam ser abertos. E, tendo por base a rede de comunicações eletrónicas na altura, uma chamada que era efetuada por um cliente passava pela sua central local, era encaminhada para uma central grupo de redes, daí ia para a central de trânsito nacional e fazia o percurso inverso até chegar ao destino. Como possíveis pontos de acesso, tínhamos a central de trânsito nacional, a central de grupo de redes e, eventualmente, a central local, caso um operador alternativo tivesse rede com uma extensão suficiente para chegar às centrais locais. Portanto, quanto mais baixo na hierarquia de rede, menos pagaria pelo acesso. Na rede postal temos uma situação semelhante, com as devidas diferenças, em que o tráfego é induzido nos estabelecimentos postais ou nos marcos de correio, é agregado no centro de distribuição postal, passa para o centro de produção logística, onde é tratado, e daí é remetido para os carteiros, vai lá para a rede de distribuição do CTT, onde é entregue aos utilizadores finais. Atualmente existe um ponto de acesso, que é o acesso ao centro de produção logística, e o que está em discussão é se deve ser também aberto o acesso ao CDP. É uma questão que envolve questões de eficiência e de economia de acesso que tem de ser analisada pela ANACOM. Passando para as comunicações eletrónicas, nós temos as análises de mercado todas analisadas com uma antiguidade
máxima de 2 anos. Com efeito, a análise de mercado mais antiga é o mercado 4, o mercado de acesso de grossista de elevada qualidade, que foi adotada em setembro de 2016. Em março de 2017, após um processo bastante discutido e bastante longo, foi aprovada a análise dos mercados de acesso grossista para produtos de grande consumo, os mercados 3A e 3B. Seguiram-se as análises do mercado 2, mercado de originação da antiga recomendação da Comissão Europeia sobre mercados relevantes, isto da parte do que diz respeito a números não geográficos. Seguiu-se o mercado das terminações em redes móveis e está para breve a finalização dos processos relativos à análise do mercado 1, terminações em redes fixas e da restante parte do mercado 2 da recomendação de 2007. Em simultâneo, a ANACOM reviu as várias ofertas grossistas, desde a oferta de referência de circuitos alugados e a oferta de referência de circuitos Ethernet em outubro de 2017, passando pela integração do tráfego ou da interligação IP na oferta de referência de interligação em janeiro de 2018. Também, nesse mês, analisamos a oferta de referência de acesso ao lacete local. Temos as revisões dos preços, as reduções dos preços de terminação em redes móveis e está previsto para breve também a redução dos preços de terminações em redes fixas. E, finalmente, foi publicado um SPD, já há algum tempo, sobre as ofertas de acesso a condutas e de acesso a postes, onde um dos temas quentes é do acesso é do drop de cliente. Passando para a análise que já estamos a iniciar, um dos aspectos, eu diria que seriam mais relevantes, é o dos acessos de banda larga em cobre, que têm vindo a perder a sua relevância. Por exemplo, em junho de 2014, os acessos de banda larga em cobre representavam 40% do total de acessos em banda larga. Em junho de 2018, deste ano, representam apenas 18%. Como podem ver no mapa à direita, estão representadas as freguesias onde a percentagem de acessos de banda larga em cobre é inferior a 50%. Ou seja, nestas freguesias a verde, a maior parte dos acessos é suportado em redes de alta velocidade. Não obstante, esta redução do número, da percentagem, do peso destes acessos em cobre, a cota de mercado da MEL é ainda superior a 50% num conjunto alargado de freguesias no tocante ao mercado de banda larga. Apesar desta extensão em termos de território nacional, nestas freguesias estão 37% dos alojamentos do território. A maior parte dos alojamentos estão num conjunto de freguesias onde não existe qualquer operador com cota de mercado superior a 50%. Existem ainda freguesias que incluem 17% dos acessos dos alojamentos nacionais, onde existem outros operadores com uma cota superior a 50%. Se isolarmos o segmento das redes de nova geração, de redes de alta velocidade, a situação inverte-se um pouco. Ou seja, continua a haver um largo número de alojamentos em freguesias onde não há operadores com cota de mercado superior a 50%. Mais precisamente, 41% dos alojamentos estão em freguesias onde não existe operadores com cota superior a 50%. No entanto, um conjunto base alargado de alojamentos estão em freguesias onde os operadores alternativos têm cota superior a 50%. A Mel tem, neste segmento, uma cota de mercado superior a 50% apenas em freguesias que incluem 12% dos alojamentos. Passando para o Serviço Universal, a ANACOM recomendou ao Governo que não designasse prestadores de Serviço Universal para os vários componentes deste serviço, a saber, a ligação à rede ou ao serviço fixo telefone,
relativamente aos postos públicos e ao 118 e listas telefónicas. Então, aqui alguns dos principais argumentos que foram utilizados nessa recomendação. Em relação ao SFT, por via das ofertas que existem atualmente no mercado, existem apenas 2 clientes a beneficiar deste tarifário do Serviço Universal. No 118 e listas, existem cerca de 6.000 listas que são solicitadas por ano, solicitadas e entregues, um número bastante reduzido, e a base de dados do 118 tem menos de 5% de todos os números ativos em Portugal. Nos postos públicos, as pessoas usam principalmente quando o telemóvel não tem bateria. Dado o custo destes serviços, que ascendem a 24 milhões de euros ao longo de todo o período dos contratos, a Anacom entendeu que os custos para a sociedade excedem claramente os benefícios e daí ter efetuado essa recomendação. A Anacom promoveu ainda workshops para discutir vários assuntos na ordem do dia. Vou destacar estes 3, os incêndios florestais e as infraestruturas de telecomunicações, em que foram debatidas as recomendações sobre medidas de proteção das redes de comunicações em caso de incêndios. O workshop sobre o futuro da TDT em Portugal, em que foi discutido, foi feito o balanço da experiência da TDT em Portugal e a análise de cenários futuros. E, por fim, o workshop sobre o futuro da navegação entre o continente e as regiões autónomas por cabo submarino, em que pretendíamos identificar cenários com vista a resolver o problema de estes cabos submarinos estarem no fim da sua vida útil. Foram ainda tomadas decisões diretamente relacionadas com os consumidores finais. Não vou identificar estas intervenções todas, também são exemplos dessas intervenções. Vou destacar a recomendação relativa à cobrança de valores pelo envio das faturas, também relativamente às faturas, a decisão sobre o nível de detalhe e informação que deve ser disponibilizado a pedido dos assinantes de forma gratuita, as intervenções da Anacom, decisões sobre o zero rating e neutralidade de rede, o regulamento de portabilidade, a redução dos preços da TDT, etc. Por fim, e para não exceder ainda mais o tempo que foi atribuído, alguns desafios que se colocarão no futuro em relação à transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Este código traz algumas questões novas, por exemplo, a nível da gestão de espectro, em que a Comissão pretende ter um papel mais interventivo e uma harmonização e coordenação da gestão do espectro, isto já tendo em vista a atribuição de frequências para o 5G. No caso da proteção dos consumidores, existem várias regras que visam reforçar esta proteção. A regulação do acesso, onde o foco é dado ao acesso às infraestruturas e aos incentivos ao co-investimento. E, por fim, em relação à governança, onde quer a Comissão, quer o BEREC, veem os seus poderes reforçados. Agradecendo a vossa atenção, espero que tenham um bom debate.